Cabo Canaveral, 28 de janeiro de 1986. 7 pessoas caminham em direção ao topo de uma das máquinas mais complexas já construídas pelo homem. Entre elas, uma professora de história. O clima não era de medo, mas de rotina. O espaço, que antes era uma fronteira impossível, parecia finalmente ter sido domado pela engenharia moderna. Mas naquela manhã, os termômetros marcavam algo incomum para a Flórida. Temperaturas abaixo de 0. O que ninguém sabia, ou o que muitos preferiam não ver, era que aquela queda de temperatura estava prestes a desencadear uma reação em cadeia em um nível atômico. A física não se importa com cronogramas, discursos presidenciais ou orçamentos bilionários. A física apenas acontece. Para entender o que deu errado, precisamos entender a pressão. Não a pressão dos motores, mas a pressão institucional. A NASA precisava provar que o ônibus espacial era um veículo de carga confiável, capaz de decolar como um avião de linha. O atraso não era apenas um incômodo logístico, era um risco político. E foi sob esse peso que a decisão de lançar foi tomada. Observe estes 2 foguetes laterais. Eles são os SRBs do foguete. Ao contrário dos motores principais, eles usam combustível sólido, basicamente uma mistura química poderosa que, uma vez acesa, não pode ser desligada. É uma reação de força bruta. Devido ao seu tamanho colossal, eles eram fabricados em seções e montados como um enorme quebra-cabeça técnico. Onde essas seções se encontram, existe uma junta. Para impedir que os gases superaquecidos escapem por ali, a engenharia projetou 2 anéis de borracha sintética chamados O-rings. A lógica é simples. Quando o motor liga, a pressão interna empurra esses anéis, fazendo-os selar a fresta instantaneamente. É uma vedação que depende de um único fator: a elasticidade. Aqui entramos no campo da ciência dos materiais. Todo polímero tem o que chamamos de temperatura de transição vítrea. Imagine uma borracha que, ao ser resfriada, deixa de agir como uma mola e passa a agir como um pedaço de vidro. Naquela manhã de -1 grau Celsius, os O-rings da Challenger estavam rígidos. Eles perderam a capacidade de voltar e selar o escape de plasma em milissegundos. Na noite anterior, engenheiros da fabricante dos motores alertaram: não temos dados sobre como esses anéis se comportam no frio extremo. Mas a resposta que receberam foi um pedido para pensarem como administradores. Não houve um vilão único, mas sim uma falha sistêmica onde o sucesso passado mascarou o perigo presente. Eles já haviam voado com pequenos danos antes. Por que desta vez seria diferente? O desvio estava se tornando a nova norma. T-10, 9, 8, ignição. Às 11h38 da manhã, a Challenger deixa a plataforma. Para quem assistia do solo, tudo parecia perfeito. Mas a física já havia dado seu veredito, no segundo 0,448. Antes mesmo do ônibus espacial deixar a torre, uma pequena nuvem de fumaça preta escapa da junta inferior do foguete direito. O anel O-ring havia falhado. Ele estava frio demais para selar. Por um milagre temporário, o próprio resíduo de alumínio do combustível sólido vedou o buraco por alguns segundos.
Ao atingir a altitude de 10 mil metros, o ônibus espacial atravessou a corrente de jato mais forte já registrada em um lançamento. A vibração severa desalojou essa vedação improvisada. O que era um pequeno vazamento tornou-se um maçarico de plasma a 3.000 graus Celsius, apontado diretamente para o tanque de hidrogênio líquido. Tem mais 73 segundos. O que o mundo viu foi uma falha estrutural catastrófica. O tanque de hidrogênio colapsou, empurrando o tanque de oxigênio contra o ônibus espacial. Em uma fração de segundo, a aerodinâmica assumiu o controle. A Challenger, viajando a quase 2 vezes a velocidade do som, foi despedaçada pela pressão do ar ao sair de sua trajetória. A máquina mais sofisticada da Terra não foi páreo para a resistência de materiais básica. Meses depois, a verdade não veio de supercomputadores ou relatórios de 1000 páginas. Veio de um copo de água com gelo. O físico Richard Feynman, vencedor do Nobel, sentou-se diante das câmeras e fez o que a engenharia deveria ter feito. Testou a realidade. Ele mergulhou um pedaço do anel O-ring em água gelada e mostrou que, sob pressão e frio extremo, a borracha não voltava ao lugar. Ele provou que a natureza não pode ser enganada pela retórica administrativa. A Challenger mudou tudo. A NASA redesenhou as juntas, adicionou aquecedores e, mais importante, mudou sua cultura. Aprendemos que, na engenharia, a normalização do desvio é o inimigo mais silencioso. Só porque algo perigoso funcionou ontem, não significa que seja seguro hoje. A segurança não é o resultado de sorte, mas da vigilância constante sobre os limites da matéria. Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis e Krista McAuliffe. Eles não foram vítimas apenas de um anel de borracha, mas do eterno desafio humano de tocar as estrelas com ferramentas imperfeitas. No final, a lição da Challenger permanece. Para voar alto, precisamos manter nossos pés e nossos cálculos firmemente plantados na realidade física, porque a física, ela nunca perdoa. O sacrifício de 1986 não foi em vão. Hoje, a exploração espacial vive uma renascença, alicerçada na lição mais dura que a engenharia moderna já aprendeu. A normalização do desvio foi substituída por uma cultura implacável de redundância e segurança. Hoje, o erro humano e a pressão administrativa enfrentam uma barreira intransponível: os dados. Diferente da década de 80, onde os dados físicos eram limitados e os testes dependiam de protótipos caros, os projetos de hoje nascem em mundos virtuais. Antes que uma única peça de metal seja forjada para o programa Artemis ou para os veículos comerciais modernos, milhões de simulações computadorizadas testam os materiais em temperaturas extremas. As espaçonaves atuais são forradas com milhares de sensores que monitoram o estresse estrutural em tempo real. Se uma única válvula ou um simples anel de vedação sair da margem microscópica de segurança, computadores autônomos abortam o lançamento em milissegundos. O achismo humano foi finalmente retirado da equação crítica. Estamos voltando à Lua e, em breve, daremos o primeiro passo em Marte. Mas, desta vez, não vamos impulsionados apenas pelo otimismo ou por prazos políticos. Levamos conosco o profundo respeito pelas leis irrevogáveis da física. A exploração espacial evoluiu. Ela deixou de ser uma aposta arriscada contra a natureza para se tornar uma colaboração rigorosa e calculada com as forças do universo. A física não perdoa erros, mas recompensa a persistência e a busca pela verdade. Se este mergulho na história e na ciência fez você ver o desenvolvimento humano por uma nova ótica, inscreva-se no canal. Qual outro grande mistério da engenharia ou da ciência devemos investigar a seguir? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.